Gênesis capítulo 29, irmãos. A gente vai fazer uma leitura um pouco longa, então peço para que os irmãos estejam bastante atentos à palavra de Deus. Depois a gente não vai fazer a leitura de cada versículo de novo durante a meditação. Gênesis, a gente vai ler no capítulo 29, a partir do verso 31, irmãos, até o versículo de número 24 do capítulo 30. Então, Gênesis, capítulo 29, a partir do verso número 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada. E lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Aser. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troca das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhes ao encontro Lia e lhes disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Amém, irmãos, até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos ajude a entendermos a sua palavra e sermos transformados por ela. A Deus, Pai, abençoa o teu povo, Deus, com a tua santa palavra. Faz com que nós possamos, meu Deus, ser transformados, Pai,
ao reconhecermos, meu Deus, o nosso pecado, a necessidade que temos de Cristo, meu Deus, e a alegria, meu Deus, que podemos desfrutar no Senhor, Pai, ao vivermos para a Tua glória, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Não nos permite, meu Deus, termos o coração voltado para qualquer outra coisa nesse momento, a não ser, de fato, glorificarmos o Teu nome, meu Deus, ao sermos transformados pela Tua santa palavra, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa o Teu povo no Teu santo dia, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a vida, ela é uma bagunça, né? Se a gente for parar para pensar em todos os detalhes da nossa vida, geralmente a gente tem uma visão muito mais bela do que realmente as coisas acontecem na nossa vida. Quando a gente vai se recordar de um fato no passado, muitas vezes a gente deixa passar a turbulência, a gente não tem nem como expressar a bagunça na qual a gente viveu muitas vezes, mas apesar disso, Deus conduziu e fez a sua vontade, mesmo através dos nossos tropeços. Isso é uma coisa que a gente tem visto de modo muito claro aqui na vida de Jacó em especial. A gente tem meditado no livro de Gênesis desde o início, a gente tem visto que Deus, ele criou o mundo, não foi para ser essa bagunça. Deus criou esse mundo com ordem, todas as coisas que Deus criou, ele criou com uma função específica, colocou no devido lugar que aquela coisa deveria ser utilizada para o serviço e para a glória de Deus. Mas, infelizmente, por conta do nosso pecado, as coisas não estão agora do jeito que elas deveriam estar, do jeito que elas foram projetadas para que elas funcionassem daquela forma. A gente vê então que desde que o homem ele pecou, por mais que Deus continue fiel às suas promessas, por mais que Deus continue realizando o seu plano, agora não é mais uma linha reta, não é mais um crescimento, não é mais um desenvolvimento completo e direto até o ponto de chegada, que é a eternidade. A gente passa por momentos muito turbulentos e a existência humana passa por momentos muito complicados. A gente viu que Deus enviou o dilúvio para destruir a raça humana, a gente viu que Deus ele espalhou a humanidade na Torre de Babel, e a gente viu que mesmo quando Deus separou um povo específico para ele, através de Abraão, ainda assim as coisas não funcionaram do jeito que se esperaria que funcionasse. A gente vê que a esposa de Abraão era estéril, então foi uma luta para que ela pudesse gerar o filho da promessa, o filho da aliança, o filho através do qual Deus iria abençoar toda a raça humana. E a gente vê que nesse processo houve pecado, houve tentativas humanas da gente fazer do nosso jeito, em vez de a gente confiar em Deus, na vida de Abraão e de Sara. E a gente vê que também na vida de Isaac e de Rebeca, mas que as coisas tivessem começado de uma forma tão maravilhosa, com um casamento que foi preparado, que foi projetado para dar certo, ainda assim a gente vê que houveram vários problemas. A gente vê que tanto Rebeca quanto Isaac, eles tinham suas preferências por seus filhos e fizeram uma bagunça também na sua família. A gente vê que Jacó, o filho de Isaac, ele se tornou um enganador, ele viveu a vida dele toda no pecado, enganando seu irmão, enganando seu pai. E agora então, ele teve um encontro com Deus em Betel e a sua vida foi transformada. Mas ainda assim, mesmo depois de ter sido transformado, mesmo depois de ter tido um encontro verdadeiro com Deus, ele ainda vai ter que passar por muitas dificuldades, porque ele ainda não se desapegou do pecado. A gente viu que quando ele chegou então aqui nessa terra, na terra de Arão, ele veio para buscar uma esposa, fugindo do seu irmão. A gente vê que ele, com os seus olhos, ele tentou encontrar uma esposa. A gente vê que ele, na cobiça e de uma forma carnal, sem depender de Deus, ele quis encontrar um casamento, ele quis se casar com Raquel. E por conta da sua idolatria por essa mulher, ele se tornou um escravo do seu próprio sogro. O plano inicial dele era passar pouco tempo ali na cidade. A sua mãe disse, olha, você vai ali passar alguns dias, você arruma uma esposa, depois eu trago você de volta. E acabou que ele teve que se comprometer em passar 7 anos ali para poder pagar o valor do dote ali da sua esposa. E a gente vê que ele foi enganado pelo seu sogro e ele precisou então passar mais 7 anos ali para poder pagar então, novamente, mais uma vez, pelo preço da sua esposa. Nós vimos que o preço, geralmente, o tempo de trabalho que um homem deveria passar trabalhando para poder, ele quando não tinha dinheiro para pagar o dote da mulher, era de, no máximo, uns 5 anos. E Jacó, por conta da sua idolatria, do seu pecado, ele passou aqui 14 anos e vai passar ainda muito mais anos, vai passar 21 anos para terminar o seu tempo aqui de escravidão, servindo ao seu sogro Labão.
Mas a gente vê então que ele está casado então com as duas filhas de Labão. Ele se casou com Lia e ele se casou também com Raquel. E então, versículo 31, o texto começa dizendo, irmãos, que Lia ela era desprezada pelo seu marido. E por ela ser desprezada, Deus, observando isso, fez ela ser fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Irmãos, é uma coisa muito interessante na palavra de Deus, né? A fraqueza, a pobreza, ela não é virtuosa. Eu e você, a gente ser fraco, eu e você, a gente ser pobre, não há glória nisso por si só. No entanto, Deus ele se agrada, irmãos, em pegar a fraqueza e a pobreza em coisas que são desprezíveis aos homens, para que ele possa agir quando essas coisas estão acontecendo, para que fique claro de que não foi nada no homem que atraiu o favor divino. Então, quando ele vê aqui Lia desprezada por seu marido, quando vê que ela, por mais que ela tivesse sido uma vítima aqui da situação, o seu pai colocou ela para casar com o seu marido, sem o seu marido amá-la, então ela foi jogada de um para o outro. Deus abençoou ela, fazendo com que ela fosse fecunda. E a sua irmã, que era a amada, que era a irmã mais bonita e desejada, Deus fez com que ela fosse estéril. E a gente vê então, irmãos, no versículo 32, que vê que ela começou então a ter filhos um atrás do outro. A gente vê que Lia ela vai dar à luz ao primeiro filho, que ela vai chamar de Rúben. E veja que o objetivo dela, irmãos, em ter filhos, é um objetivo que ele é pecaminoso, na verdade. E a gente vai vendo isso à medida que ela vai tendo filhos, porque ela diz, o Senhor atendeu a minha aflição. E a gente pode dizer, glória a Deus, então ela reconhece que foi Deus que atendeu a aflição dela. Mas veja qual é o objetivo dela em ter filhos. Por isso, agora me amará meu marido. Ou seja, ela está feliz agora em ter filhos, porque ela acha que através dos filhos ela vai conseguir conquistar o amor do seu marido. Que de fato, irmãos, a maternidade é algo glorioso. Né? É a principal função que Deus deu às mulheres, é elas gerarem filhos. A gente estudou hoje pela manhã na escola dominical a questão de que Deus ele tem uma promessa para o seu povo e para a sua descendência. É justamente através das mulheres que Deus faz com que esses descendentes eles venham a esse mundo. E então ela ter filhos, ela querer ter filhos, irmãos, isso é um desejo saudável, que as mulheres queiram ter filhos. No entanto, ela acha que ela vai encontrar sentido em ter filhos. Ela acha que vai conseguir conquistar o amor do marido dela em ter filhos, então ela acaba pervertendo aquilo que é uma coisa santa que Deus coloca no coração das mulheres. E a gente vê então, irmãos, que esse é o desejo do coração dela, isso fica cada vez mais claro à medida que ela vai tendo filhos, porque o versículo 33 vai dizer que ela vai ter outro filho, e ela diz, soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este, e chamou-lhe Simeão. E aí veja que agora ela vai começando a falar menos a respeito do marido dela e mais a respeito de Deus. Ou seja, à medida que Deus vai trabalhando no coração dessa mulher, à medida que ela vai tendo filhos, ela vai vendo que filhos não é o que vai dar sentido e significado à vida dela. Mas você percebe que ela ainda está fazendo uma relação aqui em relação ao marido dela, porque ela diz, o Senhor viu que eu era preterida, ou seja, Deus viu que meu marido ainda não me amava, mesmo eu tendo um filho, e me permitiu então ter um segundo filho. E a gente vê então no terceiro filho que ela vai ter, irmãos, no versículo número 34, que outra vez ela concebe e ela diz, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque ele deu à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Ou seja, quando ela tem o terceiro filho, ela diz, não, olha, mas agora, dessa vez agora, o meu marido vai me amar porque agora eu tenho 3 filhos, não tem como meu marido não me amar, não tem como ele não se unir a mim, porque eu sou a esposa dele que tem 3 filhos, a minha irmã não gera filho algum. Mas pelo que parece a gente consegue ver claramente que não foi isso que aconteceu. Mas então parece que ela aprende a lição, irmãos, quando chega no 4º filho, porque no versículo 35 diz que ela vai ter então outro filho, e dessa vez, olha o que ela diz, irmãos, de novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse, esta vez louvarei ao Senhor. E aí perceba, é simplesmente aqui que termina. Ela não diz, eu vou louvar o Senhor porque meu marido, ou vou louvar o Senhor porque Deus está vendo que o meu marido... Não tem marido mais aqui nessa frase. Não tem marido agora no nome que ela vai dar para o filho dela. Né? Judá significa louvor, e ela dá esse nome para o filho dela, porque ela diz, dessa vez a única coisa que eu vou fazer é louvar o Senhor. É como se ela estivesse reconhecendo aqui, ó, não adianta eu tentar buscar outra coisa com a minha vida, outro objetivo com a minha vida,
a não ser a glória e o louvor a Deus, senão eu vou viver uma vida frustrada. Então, ela percebeu aqui, irmãos, que o sentido da vida dela não é ter filhos, o sentido da vida dela não é o amor do seu marido, mas o sentido da vida dela é louvar a Deus. Então essa é a Lia, irmãos, essa moça aí que foi escanteada pela sua família, que foi desprezada por muitos, mas que, à medida que Deus vai trabalhando em seu coração, ela vai percebendo que louvar a Deus é o que dá sentido à nossa vida, irmãos. Mas tem a outra esposa de Jacó, tem também Raquel. E a gente vê então no capítulo 30 que vai começar dizendo que Raquel, ela olha para a sua situação, ela olha para a vida da sua irmã e ela tem ciúmes. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Veja, a gente vê que Lia, a grande questão do coração dela, o ídolo com o qual ela luta é o amor do seu marido. O que ela quer mais do que qualquer coisa era o amor do seu marido. A gente vê que o problema de Raquel já é outro. O problema de Raquel não é o amor do seu marido, porque isso ela já tem. O que ela quer, o que ela deseja, o que ela acha que vai satisfazer o seu coração é ter filhos. E percebam, irmãos, como é o ser humano. Sempre eu e você, a gente nunca quer estar satisfeito com aquilo que a gente tem. Veja, para outra irmã, se a irmã tivesse o que essa irmã aqui tem, o que Raquel tinha, ela estava feliz, porque o que ela queria era o amor do seu marido. Mas Raquel, que tem o amor do seu marido, ela não está satisfeita com o amor do seu marido e ela quer o que a sua irmã tem, né? Como aquele ditado nos diz, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Veja que as palavras que saem da boca dela deixam muito claro a idolatria, o desejo do seu coração é maior do que tudo. A única coisa que importa para ela é ter filhos, porque ela disse: se eu não tiver filhos, eu vou morrer. Então, irmãos, a gente vê a resposta de Jacó para essa mulher. Ele diz, né, a palavra de Deus nos diz que Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? E, irmãos, a gente tem que olhar com muita calma para essa resposta aqui de Jacó, porque se a gente for parar para pensar, ele está certo aqui no que ele fala. Ele diz: olha, eu não tenho culpa de se você não engravidou ainda, se você não teve filho ainda. Isso aí é o Senhor. A Bíblia nos ensina, irmãos, que é Deus quem abre a madre e é o Senhor quem encerra a madre. Então, é Deus quem faz com que uma mulher engravide ou não. Só que, irmãos, essa não é, por mais que a resposta dele esteja teologicamente correta, a Bíblia nos diz que a gente deve falar a verdade em amor. E quando eu e você, a gente não fala a verdade em amor, a gente transforma a verdade numa mentira. Porque, por exemplo, se a gente for comparar Jacó com o seu pai também teve uma mulher que era estéril. A palavra de Deus nos diz que Rebeca, ela era estéril. Ela não podia engravidar. Mas o que a Bíblia nos diz que Isaac ele fez em relação à esterilidade da sua esposa? A Bíblia nos diz que ele orou. Veja, Jacó, ele está certo aqui, é Deus quem abre a madre, é Deus quem faz a mulher frutificar. Mas veja, eu e você, a nossa tendência natural é querer olhar para Deus culpando e acusando Ele pelos problemas que nós temos em nossas vidas. Ao invés de reconhecer que Deus está trabalhando no nosso coração através de tudo que Ele faz. E se de fato eu e você, a gente tem necessidade de algo, se algo é para a glória de Deus, então nós devemos buscar o Senhor e clamar nele para que Ele nos dê aquilo que nós precisamos. Então ele deveria, assim como seu pai, orar. Na verdade, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Isaac ele passou 20 anos orando para que a sua esposa ela concebesse e desse à luz a filhos. Quando eles se casaram, né, Isaac e Rebeca, ele tinha 40 anos. Quando Jacó e Esaú foram nascer, ele já tinha 60 anos. Então ele passou 20 anos orando para que a sua mulher pudesse conceber e ter filhos. Mas a gente vê que Jacó, por mais que ele estivesse certo aqui, é Deus quem faz, a atitude dele não é correta. Seu coração não está no local correto. Veja que a gente está vendo aqui que Raquel, a preocupação dela é em ter filhos. E a gente vê que Jacó, ele tem a preocupação que a maioria dos homens tem. Se a preocupação de Jacó é a preocupação que todos os homens têm. É em simplesmente ser deixado em paz. Ele não quer que você envolva ele nos seus problemas. Ele quer que você deixe ele quietinho no canto dele, não me perturbe. Tanto é que Jacó aqui, se a gente for olhar para o capítulo todo, para toda essa passagem, irmãos, ele quase que não aparece, como se ele estivesse lá no cantinho dele e as irmãs aqui, as duas esposas dele, vivendo uma bagunça, uma loucura e puxando ele para um lado e para o outro. Ele é tratado aqui como se fosse um objeto aqui nesse capítulo e ele não fala quase que nada.
A única vez que ele abre a boca aqui para falar é justamente para falar que contra Deus e contra a sua esposa. Como quem diz, me deixe em paz, eu não tenho nada a ver com isso aí que está acontecendo de ruim na sua vida. Que é o que os homens gostam muito de fazer. Em vez de assumirem a responsabilidade pela sua família, em vez de fazerem aquilo que é necessário, se é orar, se é trabalhar, se é fazer seja lá o que for, ao invés de fazer isso, querem se esconder atrás de justificativas, muitas vezes até usando a Bíblia, como foi o caso aqui de Jacó, usando quem Deus é e o fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas para justificar a sua omissão no seu lar. E a gente vê então, irmãos, que a resposta de Raquel a essa atitude da parte de Jacó é: eu vou dar o meu jeito então. Já que você não vai me ajudar a ter filhos, então eu vou dar o meu jeito. E qual é o jeito dela então, irmãos? Ela pega a serva dela, ela fala no versículo 3, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. E veja, irmãos, isso é uma prática aqui que culturalmente era aceita, né? Uma mulher, se ela não pudesse ter filhos, ela pegava a serva dela e ela faria com que seu marido dormisse com aquela serva para que ela pudesse ter filhos através daquela serva. Culturalmente isso era aceito. Mas obviamente isso aqui é contrário à palavra de Deus. Veja que Jacó ele já está aqui metido num relacionamento que ele não deveria estar aqui, de poligamia. Ele já tinha se casado com 2 irmãs aqui, que mesmo o Antigo Testamento, que tolerava o pecado da poligamia, porque nunca foi um mandamento de Deus, nunca foi autorizado por Deus a poligamia. A gente vê que em Gênesis capítulo 2, quando fala a respeito do casamento, diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. No singular, não é as suas esposas, não é com mais de uma esposa. Então, Deus ele nunca foi o projeto de Deus, pelo contrário, a gente vê que no capítulo 4 de Gênesis, quem começa com a poligamia são justamente as famílias dos ímpios. Lameque ele vai se casar com 2 esposas. E a gente vê aqui que Jacó ele já se envolveu nesse tipo de relacionamento aqui que ele não deveria estar envolvido, mas agora ele permite então que uma terceira mulher entre nesse relacionamento. Vale a gente ressaltar aqui, irmãos, que a questão aqui de Jacó, de Raquel, de Lia, não é a promiscuidade sexual. Esse não é o pecado que está tentando o coração deles. Veja, o desejo aqui deles não é viver numa promiscuidade sexual. Na verdade, a grande questão aqui é o desejo idólatra aqui de ter filhos. Não é menos pecaminoso, mas é um pecado diferente do que o pecado que é praticado em nossos dias. Né? Então, Jacó ele toma a serva da sua esposa Bila e coabita com ela, e ela então vai ter um filho. Né? E a Bíblia vai nos dizer no versículo 6 aí do capítulo 30, então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. E veja, irmãos, como é interessante aqui a visão deturpada que o pecado faz com que eu e você a gente não consiga enxergar as coisas como realmente elas são. Veja, a Raquel aqui está envolvida na idolatria aqui, ela quer ter filhos a qualquer custo. Ela pega a sua serva e entrega a seu marido para que ela possa ser mãe. E quando ela consegue adquirir aquilo que ela queria, que é um filho, ela olha para aquilo ali e veja o que ela diz, tá vendo? Deus viu que eu estava sofrendo aqui porque não tinha filho, Deus me julgou e me considerou aqui justa, me considerou honesta aqui e finalmente me deu um filho. Quando, obviamente, irmãos, essa não é a interpretação correta que a gente tem que fazer aqui desses fatos. Essa é a forma que o pecado faz com que eu e você enxergue as coisas. Quando eu e você, a gente não está com o coração no Senhor, quando a nossa vida não está sendo vivida diante de Deus, eu e você, a gente sempre vai querer interpretar os fatos, vai querer interpretar aquilo que está acontecendo na nossa vida de um jeito como se nós fôssemos inocentes, como se as circunstâncias da nossa vida que são muito complicadas e por isso que a gente acabou fazendo determinadas coisas e mesmo assim a gente não tem culpa nenhuma das coisas que estão acontecendo. Ela coloca aqui a responsabilidade em Deus, né? Olha, porque Deus de fato, ele deu... Meu marido não disse que Deus é quem permite que as mulheres engravidem? Então, olha, foi Deus quem permitiu que minha serva engravidasse aqui, quando na verdade eles planejaram aqui um pecado. E então, mais uma vez, ela dá a sua serva para o seu marido e ela vai ter o segundo filho de Jacó. E ela mais uma vez fala no versículo 8, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Veja, irmãos, qual o objetivo da gente ter filhos? Porque aqui, de fato, as pessoas elas devem ter filhos.
Qual o objetivo disso? Se a gente for olhar para a Bíblia, o principal motivo porque as pessoas devem ter filhos é para que Deus seja glorificado. E Deus vai ser glorificado quando as pessoas têm filhos, quando o objetivo é você ter esses filhos para entregá-los ao Senhor. Por exemplo, a gente pode ver um caso que fica muito claro isso na palavra de Deus, irmãos, que é o caso de Ana, que era uma mulher que também ela era estéril. E ela ora ao Senhor e ela pede para Deus para que ela possa ter um filho. E ela finalmente ela tem um filho. E quando ela tem um filho, ela não fala aqui como Raquel dizendo, olha, finalmente agora a minha rival, ela vai se ferrar agora, porque agora eu também já posso ter filhos. Não, quando ela tem o filho dela, quando nasce Samuel, ela vai colocar o nome dele, olha, Samuel, porque foi o Senhor quem me deu. Do Senhor eu recebi esse filho. E ela vai pegar o seu filho, que ela recebeu do Senhor, e ela vai devolver a Deus. Ela leva ele para o templo, para o tabernáculo, e aquele filho vai viver uma vida consagrada ao Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus foi e deu muito mais filhos para ela, porque o coração dela estava no local certo, irmãos. Porque ela queria ter filhos para a glória de Deus. Ela queria ter filhos, irmãos. A Bíblia nos diz que o objetivo de ter filhos é você montar um exército para Deus. A gente for olhar lá no Salmo de número 127, vai dizer isso de modo muito claro, que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Ou seja, a gente está montando um exército para Deus, irmãos, para que Deus seja glorificado nesse mundo, para que esse mundo, quando eles saiam das suas casas, eles possam ver pessoas que apontem para eles que esse mundo aqui não é tudo, para que eles possam ver mais e mais pessoas aqui nesse mundo vivendo de um jeito que demonstre com a sua própria vida que existe algo muito mais importante do que simplesmente você viver para os seus prazeres aqui. Porque, de fato, você ter filho, irmãos, né, se for para a pessoa realmente criar o filho que vai ter, é uma coisa muito desgastante. E é uma coisa, inclusive, que a sociedade ela odeia as crianças. Né? Eu estava vendo, esses dias apareceu para mim na rede social, né, uma frase, né, uma postagem lá dizendo assim, como que você faz para impedir que crianças vão à sua festa de casamento? Como que você diz de um modo educado que as pessoas elas não podem levar os filhos para a sua festa de casamento? Aí você sai na rua, você sai na rua com mais de 2 filhos, as pessoas vão dizer, que foi, hein? Por quê, hein? O que é que vocês têm na cabeça, hein? E as pessoas se incomodam muito com isso, irmãos. Sabe por quê? Eu não entendia isso, depois eu fui ler um livro e a autora do livro explicou isso da melhor forma que eu pudesse dizer para os irmãos. Ela dizia assim, é porque filhos, em especial a maternidade, ela é a demonstração clara ali de que uma pessoa que está negando a si mesma para viver para outra. Isso incomoda porque o nosso mundo, o Deus do nosso século é o eu. Então, se você representa uma vida sacrificial, você na verdade está de alguma forma sendo uma representação do próprio evangelho que o mundo odeia, que Jesus Cristo ele entregou a sua vida para nos salvar. Então, vejam, irmãos, ter filhos não é uma coisa que a pessoa deve fazer para poder se sentir realizada, como Raquel está fazendo aqui. Ter filhos é uma coisa que a pessoa faz para que você possa viver para a glória de Deus, para que você possa dedicar a sua vida, para que quando você morrer, você possa dizer, Deus vai continuar sendo adorado nesse mundo, porque a minha descendência vai adorar o Senhor. É para isso que servem filhos, irmãos. Então a gente vê aqui que Raquel não está com o coração certo, porque ela está querendo ter filhos para competir com a sua irmã. Ela fala aqui de modo muito claro, ela diz, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Ela está falando isso quando, na verdade, ela só teve agora 2 filhos e através da sua serva, quando, na verdade, a sua irmã já teve 4. Mas como ela sabe que o marido dela já ama ela, então os filhos que ela tem valem mais do que o dobro. Então ela diz, eu estou vencendo essa guerra, essa luta com a minha irmã, porque eu já tive 2 filhos. E aí então, irmãos, no versículo 9 a gente vê uma coisa muito triste, porque Lia, que aparentemente ela já tinha aprendido a lição, a gente tinha visto ela dizer, olha, agora eu vou apenas louvar a Deus. Eu entendi agora que a vida é para glorificarmos a Deus. Aí o que é que ela faz? O versículo 9 diz que vendo ela que ela mesma cessou de conceber, ela não vai mais dar luz a filhos, então ela tomou a sua serva Zilpa e deu para Jacó por mulher. Ela fez igual a sua irmã Raquel já tinha feito, igual Sara já tinha feito com Abraão também, pegou a serva Agar e deu para o marido para poder ter filhos. Então, ela vai conseguir também, da mesma forma que Raquel, ter mais filhos. E ela então
O versículo 11 diz que ela teve um filho e disse afortunada, ele chamou Gade. E depois Zilpa, a serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade. E veja, irmãos, a mulher que quando teve o quarto filho, ela estava dizendo, eu agora vou apenas louvar a Deus. Agora você já vê que ela voltou a buscar satisfação própria. Ela está dizendo, eu sou afortunada. Ela está dizendo, isso aqui é a minha felicidade. Porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Assé. Então, irmãos, é interessante aqui agora porque então Lia está ganhando aqui essa guerra entre essas irmãs. Ela teve 4 filhos no seu próprio ventre e mais 2 filhos do ventre da sua serva. Então ela está com 6, enquanto sua irmã só está com 2. Mas então no versículo 14 vai nos dar informação interessante, porque aparentemente o texto vai parar de falar agora de ter filhos. Vai falar que o filho mais velho de Lia, né, que aqui já deveria ser um rapaz, né, ele foi o primeiro que nasceu, então já deveria ser mais ou menos um adolescente, disse que ele estava ajudando o seu pai na ceifa do trigo, e ele achou mandrágoras no campo e trouxe para Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me as mandrágoras de teu filho. E com essa briga aqui por causa de mandrágoras, irmãs, é porque aqui a gente está vendo que o coração delas idólatra, elas ainda estão apegadas à fé que elas tinham antes de conhecer o Senhor, que na cultura popular ali delas, dizia que a mandrágora tinha algum poder mágico, uma capacidade de fazer a mulher se tornar mais fértil. Então, quando Lia conseguiu aquelas mandrágoras, a gente vê que Raquel, ela diz, eu quero essas mandrágoras aí. E a gente vê que Raquel, irmãos, ela pensa que tudo pertence a ela. Ela pensa que todo mundo tem que se curvar diante dela, porque quando ela vai falar com o marido dela, ela diz, dá-me. Quando ela vai falar aqui com a irmã dela, ela diz, dá-me. E na verdade, quando ela vai falar com Deus, até mesmo com Deus, ela vai dizer também, dá-me a Deus, como se todo mundo devesse a ela, como se ela fosse o centro do mundo. E aí parece loucura, né? A gente olhar para uma pessoa e conseguir perceber isso na vida dela. Mas isso é como eu e você, a gente vive também diariamente, irmãos. Sempre que eu e você, a gente escolhe o caminho do pecado, é como se eu e você, a gente estivesse dizendo que eu e você, nós somos as pessoas mais importantes do mundo, e o que importa é que os nossos desejos sejam satisfeitos, mesmo que para isso a gente precise pecar. Veja então, elas nessa discussão aqui por causa de mandrágora, então Raquel diz para ela, né, dá-me as mandrágoras de teu filho, e a resposta que ela dá é, achas pouco me teres levado o marido, tomarás também as mandrágoras de meu filho, disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Veja, irmãos, interessante é que a gente consegue enxergar a forma que Lia, ela está vendo toda essa situação. Na cabeça dela, o que foi que aconteceu? Ela foi a primeira que se casou com Jacó. Então ela disse, olha, eu me casei com meu marido, e você veio depois e roubou o meu marido de mim. Sendo que, irmãos, isso aí não é a verdade dos fatos, né? Quando a gente vai olhar, vai lembrar da história, como foi que aconteceu, na verdade, o plano de Jacó sempre foi se casar com Raquel, né? E o pai delas que enganou ele e colocou Lia na lua de mel em vez de colocar Raquel. E por isso, apenas por isso que ele está casado com Lia. Mas a forma que ela enxerga a situação foi, minha irmã roubou meu marido de mim. E aí então, Raquel diz, não, mas deixa, você me dá as mandrágoras que vão me tornar fértil e você vai possuir meu marido por uma noite. E aí a gente vê aqui de modo claro, irmãos, a omissão de Jacó em tudo isso que está acontecendo no capítulo, porque ele vindo do campo, saiu ao encontro Lia e ele disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Veja, ele simplesmente, as mulheres tomam todas as decisões ali na família, ele não está sabendo de nada, ele simplesmente é avisado das coisas que estão acontecendo na sua própria casa. Veja, irmãos, tem uma coisa muito triste, muito interessante aqui nesse versículo, porque vejam que Raquel, Lia e Jacó, eles estão falando aqui a respeito de relacionamento sexual, como se fosse uma moeda de troca aqui. Veja que Raquel, ela diz bem assim para Lia, sua irmã, diz, olha, se você me der essas mandrágoras, eu vou deixar o meu marido dormir com você. Só que veja, irmãos, o relacionamento sexual não é o que o mundo diz que ele é, que é um direito que as pessoas têm de sentirem prazer. Na verdade, o relacionamento sexual, irmãos, é um símbolo da união entre um marido e uma esposa, que representam a união da igreja
com Cristo. Veja, todo o prazer que existe nesse mundo, irmãos, Deus ele nos deu para que a gente possa se voltar a Ele. Se a gente for parar para pensar, Deus, quando Ele criou a raça humana, Ele nos colocou num jardim, que o nome do jardim era prazer. É isso que significa a palavra Éden. E veja, eu e você, a gente só vai encontrar prazer verdadeiro em Deus. Eu e você, a gente deve buscar no Senhor o prazer para a nossa alma. Mas veja o que é que Jacó, Lia e Raquel estão fazendo. Eles estão trazendo a prostituição para dentro do próprio casamento deles. Eles agora estão tratando o relacionamento sexual como se fosse uma moeda de troca. E aí eu digo para os casados, né, se o relacionamento sexual no casamento de vocês estiver sendo uma moeda de troca, eu só faço sexo com meu marido se ele fizer aquilo, só faço sexo com minha esposa se ela fizer aquilo. Você está também, assim como Lia e Raquel, você está trazendo a prostituição para dentro do seu casamento também. Veja, o texto continua e diz que Deus ouviu Lia e ela concebeu e deu à luz um quinto filho. Veja que ironia, irmãos. Veja como Deus ele faz as coisas. Raquel deixou o marido dormir com a irmã para poder ela ter filho, para poder ela comer as mandrágoras e se tornar mais fértil. O que é que Deus faz? Ele diz, é? Você acha que é isso aí que está fazendo com que vocês tenham filhos? Você acha que é a vontade de vocês? Você não acha que você não percebeu que é a minha misericórdia, apesar de todos os pecados que vocês estão praticando, estou permitindo que vocês tenham filhos, você não consegue reconhecer isso não? Então olha o que eu vou fazer agora, vou fazer com que a tua irmã, que já tinha cessado de ter filho, que não tem filho já faz muitos anos, vou fazer com que ela, sem mandrágora, sem nada, ela gere filhos. E você, com todas as mandrágoras que você comer aí, você vai continuar estéril. E é isso que a Bíblia nos diz. Mas, apesar disso, irmãos, a forma que Lia interpreta, mais uma vez, de um modo pecaminoso, da mesma forma que Raquel tinha dito, olha, Deus me fez justiça porque viu que eu não estava conseguindo ter filho e deixou agora eu ter filho através de minha serva. Olha o que Lia vai dizer no versículo 18, irmãos. Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido. Se ela está dizendo, olha, meu marido já tinha eu e minha irmã de esposa. Eu agora e minha irmã, a gente deu mais 2 esposas para o meu marido, a gente deu 2 concubinas para ele e Deus está me recompensando por isso. Nada mais longe da verdade, irmãos. Mas de novo, como eu falei para os irmãos, sempre que a gente está vivendo no pecado, sempre que a gente está fazendo as coisas erradas, sempre que o nosso coração não está em Deus, a gente não tem condição nem de fazer um julgamento correto sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Veja, o que deve julgar as circunstâncias da nossa vida não é como eu me sinto a respeito do que está acontecendo. Não é, olha, aconteceu isso na minha vida, mas eu estou com a consciência tranquila, então está tudo bem. Não, irmãos, você pode estar indo para o inferno com a consciência tranquila. O que vai dizer se uma coisa é certa ou se é errada não é a sua consciência. É o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o adultério é pecado, que qualquer relacionamento sexual fora do casamento é pecado. Apesar da consciência sua poder estar muito bem com isso. E a Bíblia então diz, irmãos, que Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho e disse, Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e lhe chamou Zebulon. A gente vê que o coração dela voltou, irmãos, a estar preocupado com o seu marido e com a idolatria. Ela perdeu o foco. Irmãos, essa mulher ia tão bem, ela tinha já aprendido a lição que a vida é para louvar a Deus. Mas veja, quando eu e você, a gente para de olhar para Deus, quando a gente para de olhar para o Senhor Jesus Cristo, e a gente vai se preocupar em se comparar com as outras pessoas, a gente vai sentir inveja dos outros, a gente vai sentir ciúme dos outros, a gente vai cobiçar as coisas que os outros estão tendo e a gente não está tendo. Nosso coração vai se voltar para esse mundo, que foi o que aconteceu com Lia. Então a palavra de Deus nos diz que ela ainda teve mais uma filha, no versículo 21, e no versículo 22, irmãos, aqui, depois de muito tempo, veja, aqui, pelo menos depois de alguns anos, né, porque a gente viu que Lia já teve 3 filhos depois de que ela comeu mandrágoras. Então Deus esperou passar um tempo suficiente para que ela percebesse que não era mandrágora que ia fazer ela engravidar. E então depois de tudo isso, Deus, a Bíblia nos diz no versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Né? Essa palavra lembrou-se Deus, irmãos, obviamente não era porque Deus estava esquecido, né? Esse termo é um termo muito profundo que é usado nas Escrituras para falar quando Deus vai começar a agir para abençoar uma pessoa específica, geralmente o seu povo. Né? Então, ela concebeu e ela deu à luz a um filho. E vejam, irmãos, o que é que ela fala quando ela tem esse filho. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. Ou seja, Deus acabou com a minha vergonha. Mas olha o que ela diz a Deus, irmãos.
dê-me o Senhor ainda outro filho. Veja, irmãos, que coisa interessante. O que mais essa mulher desejava era ter filhos. E quando ela finalmente vai ter o seu primeiro filho, que vai sair do seu próprio ventre, que não é um filho que ela deu o jeito dela para poder ter, foi um filho que Deus concedeu a ela, veja o que ela diz: que o Senhor me dê outro filho. Porque se eu e você a gente colocar o nosso coração, irmãos, em qualquer coisa que seja aqui nesse mundo, essa coisa nunca vai conseguir satisfazer o nosso coração. Veja, finalmente ela recebeu aquilo que ela sempre quis. E você não consegue ver alegria nenhuma no seu coração. Pelo contrário, você vê um desejo de insatisfação. Dê-me o Senhor ainda outro filho. Sabe o que é interessante, irmãos? Deus ele usa muito de ironia nas nossas vidas. Mais do que a gente gostaria às vezes. Porque Raquel ela tinha dito no começo do capítulo para Jacó: dê-me filhos, senão eu vou morrer. E a passagem aqui termina ela dizendo para Deus, depois que Deus deu um filho para ela, ela diz: dê-me ainda outro filho, o Senhor. Que o Senhor me dê ainda outro filho. E a gente vai ver que de fato ela ainda vai ser mãe de mais um filho, irmãos. Ela vai ser mãe de outro filho para completar as tribos de Israel. Só que ela vai morrer no parto desse filho. Quando Benjamim for nascer, ela vai morrer no parto dele. Porque ela disse para Jacó, né? Se você não me der filhos, eu vou morrer. Mas na verdade o que matou ela, o que tirou a sua vida, foi justamente o ter filhos. Quando ela foi ter filhos, aqui ela disse que a vida dela, o que dava sentido para a vida dela era ter filhos, Deus fez com que ela morresse num parto. Irmãos, quando a gente olha para um texto como esse, uma bagunça, uma loucura de todas as partes, a gente vê que Deus aqui não é o protagonista na vida dessas pessoas, pelo menos não é o desejo do coração delas, que a vida delas seja para a glória de Deus, que Deus seja o centro da vida delas. Pelo contrário, elas estão preocupadas com um bocado de coisa, estão preocupadas em ter filhos, estão preocupadas com o amor do marido, estão preocupadas em ser melhor do que a irmã, estão preocupadas em satisfazer o seu coração, mas não estão absolutamente em nada preocupados com Deus. A gente olha para esse texto, irmãos, e é muito triste, mas ao mesmo tempo traz esperança ao nosso coração. Sabe por quê? Porque foi no meio dessa bagunça aqui, foi no meio dessa loucura aqui, que Deus ele conduziu a história para a glória dele do mesmo jeito. Veja, foi da rejeitada que Lia, que Deus fez com que o seu filho, seu terceiro filho nascesse, Levi, que ela diz: agora vai fazer o meu marido se unir a mim. Na verdade, os levitas são aqueles que vão estar unidos ao templo. E é de onde vai vir um sacerdote que faz intercessão pelos pecados do seu povo. E a gente vê que o quarto filho que ela teve, esse Judá, que ela diz: eu agora vou louvar a Deus, apenas vou louvar a Deus. É justamente desse filho, aquele que ela escolheu louvar a Deus quando ele nasceu, que vai vir o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que ele vai ser da descendência de Davi, que é da descendência de Judá. E se nós olharmos, irmãos, para a genealogia de Davi, para a genealogia de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1, lembra muito essa história aqui, porque a palavra de Deus faz questão de mostrar na genealogia de Jesus, irmãos, toda a bagunça que houve. Teve gente que teve relacionamento sexual com a nora para poder ter filho, e aí um desses filhos está lá na genealogia de Cristo. Teve gente que se casou com prostituta, e a prostituta está lá na genealogia de Cristo. Teve gente que se casou com mulher de outros povos, que não deveriam se casar, que era proibido, e está lá na genealogia de Cristo. A única mulher que aparece lá, irmãos, que não tem nenhum escândalo na sua vida, aparentemente, na verdade é uma das que tem o maior escândalo na sua vida, que é Maria. Né? Que para nós a gente sabe que ela não tinha feito nada de errado, né? Mas que para o povo da sua época, ninguém ia colocar na cabeça deles que de fato ela tinha concebido ali por obra do Espírito Santo. Era uma mulher que, apesar de não ter cometido nenhum pecado para engravidar, ninguém tinha essa imagem dela. Ou seja, a genealogia do Senhor Jesus Cristo, irmãos, faz com que eu e você, a gente veja que o Senhor Jesus veio salvar pessoas justamente como essas pessoas aqui. Que Jesus Cristo ele morreu para salvar justamente pessoas como eu e como você, que tem ídolos no seu coração, pessoas que já cometeram todo tipo de pecado, pessoas que têm que lutar,
que às vezes entendem que a vida só existe para louvar a Deus, mas que poucos momentos depois já estão colocando seu coração em outras coisas. E a boa notícia do Evangelho é justamente essa, irmãos, que existe salvação para nós, que o Senhor Jesus Cristo ele veio para ser o nosso rei, para ser o nosso sacerdote, através de Levi, através de Judá, e para trazer salvação plena a nossas almas. E você, a gente pode ser resgatado dos nossos pecados, e você, a gente pode ser resgatado da idolatria, e você, a gente pode ter uma vida transformada, como a vida dessas pessoas ainda será transformada. Isso aqui não é o fim da história deles. Deus ainda vai trabalhar em seus corações, no coração de Jacó, no coração de Raquel, no coração de Lia e dos seus filhos, para que eles sejam conduzidos a reconhecer que o Senhor é o único Deus e que, de fato, a nossa vida só faz sentido a gente viver para louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos então, irmãos, louvar o nosso Deus com o Salmo 128, salmo que fala a respeito de uma família muito diferente dessa família aqui que nós acabamos de ler. Um salmo que fala da